Olá pessoal, eu vou ensinar a vocês agora como preparar os seus documentos para anexar ao formulário de inscrição e enviar para o CESD. Eu vou partir do princípio que o escaneamento dos seus documentos foi feito de maneira inadequada. Vocês vão entender o que eu vou dizer com o exemplo que a gente vai mostrar aqui. Tá ok? Para isso, você vai utilizar um programa que vem dentro do Windows, que é chamado Paint. Então, você vai em todos os programas, acessórios, e vai procurar o Paint, P-A-I-N-T, Paint. Você vai clicar e vai abrir o programa uma vez. No meu caso, o programa foi escaneado a frente dos documentos numa folha, o verso dos documentos numa outra folha. Por isso eu vou abrir o Paint 3 vezes. Tá ok? Então vou novamente todos os programas, acessórios, Paint, e vou abri-lo novamente. Então eu tenho duas janelas do Paint aberto. Eu vou abrir uma terceira janela do Paint, acessórios, Paint, abrir a terceira, tá ok? Eu vou abrir a primeira folha de documentos, então eu vim aqui em cima, vou mandar abrir, vou na pasta onde os meus documentos estão, então eu já abri direto na pasta onde os meus documentos estão. Se não tivesse aberto, eu iria procurar a pasta, tá ok? Vou selecionar o documento, vai aparecer aqui, ó. Então, é como se tivesse sido feito o xerox em uma folha. Só que isso aqui é um escaneamento, tá certo? Vou mandar abrir. Vou mostrar aqui, ó, vou diminuir a resolução. É como se tivesse feito aqui, ó, uma folha, escaneado o documento numa folha. Era para ter escaneado somente o documento. Escaneou o documento inteiro, vários documentos inteiros numa folha. Não era para ser feito assim. Então, eu vou partir do princípio que os seus documentos foram escaneados dessa maneira. Tá certo? Bom, então tem uma que está aberto o documento. Como eu escaneei o verso dos documentos num outro arquivo, então eu vou mandar abrir. E vou abrir o outro arquivo onde os documentos foram abertos. Então, eu tenho aqui, ó, as duas frentes do documento. Vou diminuir aqui, tal como eu fiz aqui, ó, pus em 50%, tá ok? E vou deixar a outra janelinha do Paint normal. Vou até aumentar um pouco o palco, essa área aqui se chama palco. Eu peguei aqui, ó, esse quadradinho que tem aqui e ampliei, tá ok? Então vou voltar lá no meu primeiro documento. Eu quero separar a carteira de identidade. Então, eu vou aqui, ó, neste botão escrito selecionar, vou clicar aqui em cima em selecionar. Vai aparecer essa cruzinha. Eu vou colocar cá em cima. Vou descer e depois vou para a direita, de modo que eu pegue toda a identidade. Feito isso, eu vou no meu teclado, seguro a tecla Ctrl, depois a tecla C e solto. Vou até o documento vazio do Paint, clico na tecla Ctrl e depois na tecla V. Ele vai colar o meu documento. Vou passar a resolução aqui para 50%. Então, ele colou o meu documento aqui. Tá certo? Bom, agora eu volto novamente ao Paint e vou ao verso do documento. O verso do documento está aqui. Vou clicar em selecionar. Novamente, desço até chegar toda a extensão de comprimento. Depois, largura. Tem todo o documento selecionado. Solto. Dou um Ctrl C. Vou ao documento do Paintbrush, onde eu colei. Clico nesse espaço vazio. Dou Ctrl V. Clico aqui em cima do documento que acabou de ser colado e ponho aqui ao lado do documento anterior. E clico aqui.
Venho a esta borda e ponho o documento do tamanho correto. Tá ok? Vou clicar agora em salvar. Vai abrir a pasta para salvar. Ele está selecionado aqui, salvar o arquivo em PNG. O arquivo PNG ele tem uma resolução maior, mas é um arquivo muito grande. Eu vou preferir salvar em JPEG. Então, eu clico aqui em PNG, vai aparecer a opção, eu vou salvar em JPEG, JPEG. Clico em cima e vou dar um título. Colocar identidade underline Admar, que é o meu nome. E clico em salvar. Bom, vocês já viram então como acertar um documento, no caso a identidade. O mesmo pode ser feito com a carteira do conselho. Então, os profissionais que se inscrevem para o curso têm que enviar a cópia da carteira do seu respectivo conselho profissional. CRP, CRM, isso de acordo com o curso. Alguns cursos são restritos a determinadas habilitações profissionais. Então, somente aqueles profissionais com aquelas habilitações podem fazer. Tá ok? Bom, então a identidade, a carteira do conselho, o CPF pode ser feito exatamente assim. Agora, os estudantes dos 2 últimos períodos do curso de graduação que foram selecionados também podem se inscrever. E neste caso, eles têm que apresentar uma declaração da escola, um outro documento que comprove que ele está matriculado. Tá certo? Bom, então vamos fazer algo parecido aqui. Nós vamos de novo em todos os programas, acessórios, vou abrir o Paint. Vou acertar a janelinha do Paint para a área de gravação. E vou abrir novamente o Paint. Então, vou abrir 2 janelas do programa. Este programa, infelizmente, nós temos que fazer assim. Se você souber utilizar outro programa, ótimo. Nessa janela aqui, eu vou localizar um documento que eu vou fazer de conta que é a minha declaração. Tá certo? Então, vou pegar aqui, por exemplo, um histórico. Eu vou fazer de conta que esse histórico é a minha declaração. Então, vou mandar abrir. E vou diminuir a resolução para eu poder ver o documento inteiro aqui. Então, aqui, ó, como se fosse uma folha grande, e o histórico é só isso aqui. Essa folha grande não vai caber lá no local onde ele deve ser afixado. Por isso, eu devo selecionar apenas a parte do documento. Então, vou clicar aqui em selecionar, venho aqui no alto, faço toda a extensão, depois a largura, solto, então está selecionado aqui, ó. Está selecionado, tá certo? Vou dar um Ctrl C no meu teclado, volto lá na barrinha, no meu caso eu uso barra lateral, você deve utilizar a barra na parte de baixo do seu monitor, eu uso lateralmente à esquerda, vou à janela do Paint que está vazio e vou dar um Ctrl V. Vou novamente diminuir aqui e vou aqui, ó, deixar o palco do tamanho do documento, tá certo? E vou salvar. Vou clicar em salvar. Novamente está aqui, ó, PNG. Nós vamos salvar em JPEG ou JPG. Não sei como vai aparecer no seu programa aí. Todas as 2 formas se referem ao mesmo tipo de arquivo. E eu vou colocar aqui, ó, vou salvar como comprovante underline Admar. Tá ok? E clico em salvar. Podemos fechar as janelas. Aqui vai perguntar se eu quero alterar aquela modificação que eu fiz no primeiro documento. Eu vou dizer não, tá certo? Isso vale lá para a identidade também. Bom, meus amigos, o tutorial é simples, é super tranquilo, eu acho que ninguém vai ter dificuldade. Se puderem escanear documento por documento no tamanho certo, ótimo,
mas se quem for escanear fizer assim, no computador vocês consertam, vocês resolvem, é super fácil, tá ok? Agora vamos para o outro tutorial, onde vocês vão aprender como inserir esses documentos lá no formulário de inscrições. Fica aguardando, um grande abraço a todos.